Pronto. Recording. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma tarde de sessão clínica aqui da Clínica Obstétrica da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer de ter conosco aqui o Dr. Alan Zanlucchi, o atual vice-coordenador da Coreme, e vai falar um pouquinho sobre abortamento. Alan, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo despendido aí na preparação da aula. Você tem o tempo necessário aí para as suas explanações. Fique à vontade. Boa tarde a todos, obrigado, Enoque. Vamos lá então, pessoal, vamos falar sobre abortamento, começando então, pela definição. A OMS define aborto como uma síndrome hemorrágica da primeira metade da gravidez. É definida como uma interrupção da gravidez antes das 22 semanas ou como um feto, com um feto de até 500 gramas ou até 16,5 centímetros, ou seja, antes de atingida a viabilidade fetal. Entrando em algumas outras definições de embrião e feto, o embrião, a gente considera o desenvolvimento celular de um óvulo fecundado por espermatozoide até 8 semanas após fertilização, que dá aproximadamente 10 semanas pela data da última menstruação. E feto é o termo usado para esse desenvolvimento celular após essas 10 semanas da gravidez até o nascimento ou o aborto. A incidência de abortamento no Brasil. O aborto é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil. É a principal intercorrência obstétrica. 20% de todas as gestações clinicamente reconhecidas podem evoluir para aborto antes das 20 semanas. Mas existem muitas perdas subclínicas ou não diagnosticadas de abortos, que podem ser muito mais frequentes se não existem estatísticas para esse grupo. Então, existem mulheres que podem engravidar e acabar perdendo essa gestação antes de sequer saber que estavam grávidas. 80% dessas gestações, entre as 20% que foram das gestações clinicamente reconhecidas, 80% são interrompidas antes das 12 semanas. Falando em mortalidade materna, que a gente falou que é a quarta causa de mortalidade, a ONU estima que em 2008 a razão de mortalidade materna foi de 58 para cada 100 mil nascidos vivos no Brasil. E as principais causas de mortalidade de mortes maternas registradas no Brasil em 2007, 23% foi por doença hipertensiva, 10% foi por sepsis, 8% foi de hemorragia, 8% por complicações de aborto. Essas complicações de aborto, em geral, são por aborto clandestino, aborto não seguro, aborto provocado. Em geral, o aborto que acontece aqui no hospital é um aborto seguro, um aborto bastante tranquilo para a mulher, um aborto espontâneo, um aborto legal, são abortos bastante seguros para a mulher. E essas mortes por aborto são provavelmente subregistradas, estão subnotificadas, Extrapolando um pouquinho, nasceram no Brasil em 2007 3 milhões de crianças. Se a gente fizer essa conta de 58 para cada 100 mil nascidos vivos, existiram 1.740 mortes de mulheres. 400 mulheres por doença hipertensiva, 174 mulheres por sepsis, 139 mulheres por hemorragia e 139 mulheres por complicações de aborto. Lembrando que pode existir uma subnotificação, Fatores de risco para o abortamento, a idade materna, maiores de 35 anos, existe um maior risco devido à associação com anormalidades cromossômicas fetais. O aborto anterior, existe o risco de aborto anterior aumenta, cujas mulheres já teve um aborto anterior. Se teve um só aborto, o odds ratio aumenta 1,54, 2 abortos 2,21, 3 abortos 3,97. Quanto mais abortos, mais chance de ter aborto anterior ainda. Mais chance de ter um próximo aborto. Fatores de risco maternos. Outros fatores são infecções. 15% dos abortos podem estar associados a uma etiologia infecciosa. A gente falou disso já, em outra aula. Parvovírus V19, sífilis, citomegalo são os principais agentes. A diabetes também aumenta o risco de aborto. E a obesidade aumenta ainda mais o risco de aborto. Um odds rate de 1,67, 67% de probabilidade de aborto.
mais ainda que a diabetes. IGPU, hipertireoidismo, estresse também aumenta. Uma gravidez com DIU intrauterino aumenta o risco de aborto. Se a mulher engravidou por uma falha do DIU, aumenta ainda mais o risco de aborto. Trombofilias hereditárias aumenta o risco de aborto. Agora, fator de riscos paternos, que é um negócio meio novo. Assim, a gente fala, pai também aumenta. Então, tipo, algum fator do pai pode aumentar o risco da mulher ter um aborto? Teve um estudo de corte do Banco de Dados americano com 958 mil homens, né? Quase 1 milhão de homens, muita coisa, comparando homens com e sem componentes de síndrome metabólica, e mostrou um discreto aumento no risco de aborto nas parceiras, de acordo com o número de componentes que eles tinham de síndrome metabólica. Um componente tinha um risco relativo de 1,10, então 10%, né? 2 componentes, 13%, 3 componentes, 14, 1,14, 1,19, desculpa, estou olhando aqui, mas é aqui. 1,10, então seria 10% risco relativo, 1,15, 15 e 1,19. Índice de confiança está dentro do normal. Então, esse é um conceito que eu não sabia, só fiquei sabendo quando eu estudei para essa aula. Outros fatores de risco. Uso de medicamentos e substâncias, com medicamentos teratogênicos, como a Giovana falou, talidomida é meio raro hoje em dia de usar, né? Usa só, quase não se usa, mas existem alguns outros medicamentos, álcool, tabaco, cafeína, o excesso de café pode causar abortos, também não sabia. Cocaína, metanfetaminas, fatores ambientais, exposições, poluição do ar, exposição excessiva ao chumbo, arsênico, e também existiu uns estudos mostraram uma associação com raça e etnia, mas ele foi um pouco contestado porque eles acham que existia um risco, viram que existia um risco de aborto em negros, indígenas, em comparação com mulheres brancas, mas eles acham que esse possível foi um provável impacto por estressores cumulativos pelo racismo sistêmico, determinantes socioambientais de saúde, do que foi uma diferença biológica verdadeira. Hematoma subcoriônico, também é outro fator de risco, que está associado a um risco aumentado de aborto, principalmente quando atinge maior de 25% do volume do saco gestacional. Etiologia do aborto. Alan, posso te interromper um pouquinho? Na verdade, assim, eu acho que talvez o microfone, se você mutar, acho que fica mais... Já vou mutar. Isso. Não, você descompartilhou a tela. Pode compartilhar a tela novamente, eu acho que ela saiu. Ou fui eu que tirei aqui? Acho que não. Ótimo. Bom, na verdade, várias informações que você passou até agora são muito importantes. Eu vou só, desculpa a intervenção, mas eu acho que precisa ficar bem claro, né? Então, assim, existe um outro tema que provavelmente a gente vai ter uma discussão mais para frente, que são os abortamentos de repetição, tá? Mas mesmo assim, sempre que a gente está a um primeiro abortamento, apesar da gente saber da frequência habitual desse abortamento numa primeira gravidez, ou de um primeiro abortamento na vida reprodutiva de uma mulher, a gente sempre vai olhar para esses fatores de risco, tá? Então, acho que esse é um grande recado que o Alan deu até agora, né? A gente sabe que ele mostrou índices ali de até 20% de incidência de abortamento. Na literatura, a gente escuta resultados aí próximos de 10% para um abortamento durante a vida reprodutiva das mulheres. Mas a gente sabe que para cada abortamento novo, essa incidência ela aumenta, né? Então, 10% quando nunca teve nenhum abortamento, após o primeiro abortamento, próximo de 15%, 2 abortamentos, 25% de recorrência, e aí mais de 3 abortamentos a cada 3 gestações, né? 35% ali de recorrência, tá? Então, esse aumento, muitas vezes, as causas são variáveis, então, por isso é muito importante todos esses fatores de risco. Por quê? Porque muitas vezes numa primeira gestação, num primeiro abortamento, às vezes a gente está focado ali na conduta de urgência para aquela paciente, mas é muito importante que naquele momento sejam identificados os fatores de risco. Por quê? Porque se, por exemplo, um exemplo que está aqui na tela, a paciente era uma paciente que usava cocaína ou tinha um fator de risco muito forte para aquele evento, e esse fator de risco ele deixou de estar presente numa futura gestação,
provavelmente ele é um fator de risco que foi resolvido. O risco residual tende a ser muito baixo, né? E isso vai ser muito importante para o futuro reprodutivo da mulher. Então, muitas vezes, nesse momento, no momento de atendimento de urgência, do diagnóstico, a gente menospreza essas informações. E aí passa 5 anos, 10 anos, a própria paciente não lembra que fator de risco que ela tinha naquele momento. Mas quando a gente inicia o pré-natal, é importante que a gente lembre o fator associado a esse evento, tá bom? Acho que é mais esse recado que eu queria dar. Alan, pode seguir, desculpa a intervenção. Não, sem problema, sempre bem-vindo. Falando agora sobre etiologia do aborto, a principal etiologia, como causa identificada, anormalidades cromossômicas, né, que estão presentes até 70% das perdas gestacionais antes das 20 semanas, e podem variar muito conforme a idade gestacional. 9% das perdas pré-embrionárias, menores a 6 semanas, 69% entre 6 e quase 10 semanas, e 33% entre 10 e 19 e 20 semanas. A trissomia do 16 e a do 20, o espacinho aqui, e a do 22 são as cromossomopatias mais comuns encontradas. Posso fazer mais uma intervenção? Pode. É só para enriquecer um pouco aí, Alan. O micro, aí. É interessante. Outro dia eu estava discutindo com uma residente que está passando com a gente no estágio, e aí a gente estava revendo algumas coisas, né? Discutindo com ela a questão das anormalidades cromossômicas. E só por fim de curiosidade, né? Não sei se vocês sabem, mas os cromossomos, eles são numerados de 1 a 22, né? Os cromossomos, os autossomos, né? E os 2 sexuais. E aí essa origem numérica vem de acordo com o tamanho do cromossomo, né? Então, o maior cromossomo que a gente tem é o cromossomo 1, né? 1, 2, e aí a gente tem tamanhos decrescivos, né? A gente vai tendo, o menor cromossomo seria o 22. Por outro lado, você está falando ali que o 16 e o 22 são as trissomias mais associadas aos abortamentos, né? Provavelmente porque dentro desses cromossomos a gente tem uma parcela importante de fabricação de genes, e quando a gente tem alterações, a formação do produto conceptual é muito ruim, né? Muito ruim. Por outro lado, a gente tem alterações cromossômicas em que muitas vezes a gente tem fetos muito comprometidos, mas que chegam até o final da gravidez, ou que tem um comprometimento mais leve, né? Então, provavelmente o número de genes ativos dentro desses cromossomos é menor, né? Mas é só questão de curiosidade aí, ela desculpa, pode seguir. Não! Não fui eu. Não! Pessoal, se puder desligar o microfone. Pronto. Vamos lá, vamos continuar. Então, além disso, anormalidades anatômicas maternas também podem estar encontradas na etiologia. Pólipos, aderências ou septos podem estar associados a abortos, com base no seu tamanho, posição em relação ao desenvolvimento da gravidez, às vezes podem estar atrapalhando a implantação do embrião, né? Alguns estudos tentaram associar o mioma ao aborto. Um estudo com 104 mulheres com perda recorrente de gestação, falando do aborto recorrente, né? Identificou mioma em 14% das pacientes, mas uma outra meta-análise que incluiu 20 mamogestantes sem história de perda gestacional não identificou associação com aborto, do aborto com gestação. Então, o mioma ainda é muito polêmico, mas a princípio não teria uma história muito concreta, mas pode ser que sim, um grande mioma, pode atrapalhar aí na implantação, alguma coisa do gênero, mas é polêmico. Outra etiologia pode ser o trauma, né? Um embrião em desenvolvimento está relativamente protegido dentro do útero no início da gravidez, mas um trauma com impacto direto, um ferimento por água de fogo, lesão penetrante, ou até um trauma iatrogênico, uma biópsia do coreal, uma sintese pode atrapalhar. Uma outra etiologia, mas falando também no aborto de repetição, que eu não quero entrar muito no tema, que é todo mal à parte, incompetência cervical. Pode ser uma etiologia, principalmente dos abortos tardios. Vamos entrar agora na classificação dos abortos, tá bom? Existem algumas classificações e formas clínicas, né?
Se a gente classificar o aborto quanto a idade gestacional, a gente vai falar, a partir do nosso corte seria 12 semanas, que a gente pode classificar em aborto precoce e aborto tardio. Menor a 12 semanas é precoce, que é 80% dos casos, né? E tardio maior a 12 semanas. Quanto à intervenção externa, a gente pode classificar esse aborto como espontâneo, aquele que ocorre sem nenhum tipo de intervenção externa, e pode ser causado por doenças maternas, anormalidades do embrião ou feto. 20% de todas as gestações tem esse HCG, o HCG ultrassensível mostra que a perda gestacional após implantação é de ordem de 62%. Essa história do HCG ultrassensível é aquela que eu falei antes, que a perda gestacional podia ser inclusive maior, né? Não tenho muita certeza a respeito. Que nem todas, 20% das gestações clinicamente reconhecidas poderia evoluir para aborto espontâneo, mas poderia ser ainda maior. Aborto provocado é aquele que ocorre por uma intervenção externa e intencional. Estima-se no Brasil sejam realizados 1 milhão de abortos provocados por ano, a maioria de forma insegura, gerando um custo no SUS de mais de 30 milhões de reais ano, devido às suas complicações e a principal infecção. Quanto à segurança do aborto, é um termo muito usado pela OMS, o aborto seguro seria aquele realizado por um médico bem treinado, com os meios necessários, no ambiente adequado, o que implica um risco extremamente baixo para a mulher. E aborto inseguro é um procedimento de risco para a interrupção da gestação indesejada, realizado por pessoas sem treinamento necessário para a realização do procedimento ou até num ambiente inadequado. Falando sobre o aborto inseguro, sobre o aborto provocado, é importante que, diante de um caso de aborto inseguro ou provocado, do ponto de vista ético, não haja juízo de valor e nem julgamento, pois é dever de todos os profissionais de saúde acolher respeitosamente, para não causar qualquer transtorno ou constrangimento. Falando, isso aqui eu peguei do manual do Ministério da Saúde, e eu quis copiar tal qual está lá, só para vocês entenderem. Falando sobre ética profissional, do sigilo profissional. Diante de um aborto espontâneo provocado, o médico ou qualquer profissional de saúde não pode comunicar o fato à autoridade policial, judicial, nem ao Ministério Público, pois o sigilo na prática profissional da assistência à saúde é um dever legal e ético. E é crime revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão. Esse é o artigo 154 do Código Penal. E a Constituição Federal também está lá no artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E até quanto a criança e adolescente, também o Código de Ética Médica fala que é vedado ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha a capacidade de avaliar seu problema e conduzir-se por seus próprios meios para solucionar, salvo quando a não revelação possa acarretar danos aos pacientes. No caso de uma menor, que acontecer isso, você vai contar? Não vai contar? É sempre um dilema e tem que ser muito bem discutido com uma equipe. Não é uma decisão que, sei lá, pensando nos residentes, que vocês vão tomar sozinhos, principalmente porque esses casos também, em geral, não vai passar só com vocês. Aqui a gente tem toda uma equipe de violência sexual, então fiquem tranquilos, mas só na vida vocês vão talvez encarar problemas assim e tem que ser muito bem discutido com toda uma equipe multidisciplinar, né? Assistência à saúde da criança, adolescentes ou adolescentes menores de 18 anos em abortamento deve, pois, submeter-se ao princípio da proteção integral. Se a revelação for feita para preservar dos danos, estaria afastado o crime de revelação do segredo profissional. Mas se a revelação do fato também acarretar prejuízos ainda mais graves, como o afastamento do serviço de saúde e perda da confiança no profissional que assiste, a decisão deve estar justificada no prontuário do adolescente. É sempre um conflito muito grande esses casos. Pensando na objeção de consciência que a gente também tem direito, né? Você fala assim, eu não vou atender essa paciente que está morrendo aqui de sepsis porque eu vou ter objeção de consciência com aborto, não sou contra, e ela fez, ela quis. A gente não pode alegar objeção de consciência nos casos de aborto, em casos de urgência, né, do aborto inseguro. Isso é uma omissão de socorro e cabe... Tá lá, caso de omissão, o médico pode ser responsabilidade civil criminalmente pela morte da mulher ou pelos danos físicos e mentais que ela venha a sofrer, pois deveria agir para evitar esses resultados.
E não cabe objeção de consciência no caso de necessidade de aborto por risco de vida para a mulher, qualquer situação do aborto juridicamente permitido, na ausência de outro médico que o faça, quando a mulher puder sofrer danos ou agravos à saúde, e no atendimento de complicações derivadas do aborto inseguro. Só para vocês entenderem um pouquinho essa parte. Agora, voltando para a nossa aula. As formas clínicas do aborto. Ameaça do aborto evitável, aborto inevitável, aborto incompleto, aborto completo, aborto retido e o aborto infectado ou séptico. Vamos começar pela ameaça de aborto evitável. É o aborto no qual existe chance de reversão do quadro, ou seja, tem uma chance de evolução da gestação. A clínica desse aborto começa em geral com sangramento vaginal e com uma dor, cólicas leves, que existe uma certa contratibilidade do útero, mas que não existe, essa contratibilidade não é capaz de induzir modificação cervical. Se a gente fazer, todo sangramento vaginal deve começar, né, pelo exame físico, e a gente sempre tem que passar o espéculo lá no PSA, para as mulheres procurarem a gente, antes do toque, inclusive. No especular, a gente vai ver um pequeno sangramento coletado, até ativo, mas em pouca quantidade. No toque vaginal, o colo vai estar impervio, e o útero vai estar um tamanho compatível com a idade gestacional. E no ultrassom transvaginal, a gente vai ver um saco gestacional em geral regular, tem batimento cardíaco regular, maior a 100, e às vezes tem até uma área de descolamento ovular, mas em geral menor a 40% do diâmetro do saco gestacional, que isso indica um bom prognóstico, como o Enoch acho que até falou na última aula. Conduta expectante, analgésico sedor e evitar relações sexuais. Aí tem sempre vamos usar progesterona ou não, isso é toda uma polêmica, né? A progesterona na ameaça do aborto, o famoso progesterona. Posso te interromper antes, Alan? Antes de ir na polêmica do progesterona, volta o slide anterior um pouquinho. Bom, isso eu acho que para quem estiver acompanhando a gente, obstetras, R2, R3, acho que cabe uma reflexão aqui, né? Será que para a gente fechar o diagnóstico, ou para a gente fechar o diagnóstico, e aí quero saber a tua opinião, Alan, precisa de ultrassom, né? Queria saber a tua opinião. Minha opinião é que, assim, se sangramento está discreto e tal, eu acho que sim, precisa de ultrassom, na verdade. Se fosse um familiar meu, eu gostaria de fazer ultrassom. Pensando sempre na dor da paciente e tal, e para descartar também uma ectópica, essas coisas, acho que sempre vale a pena fazer ultrassom. Eu acho que, então, assim, eu também acho. Eu acho que, na verdade, assim, a gente tem que ter um pouco em mente em relação assim, a paciente ela tem um sangramento de primeiro trimestre e não tem ultrassom feito. Nunca fez nenhum ultrassom. A gente vai abrir aquele leque lá de sangramentos de primeira metade. Claro que entre os sangramentos de primeira metade, a maior parte deles é relacionado ao abortamento, evitável ou não. E aí você vai falar mais para frente. E tem os diferenciais ali de uma gestação molar, de uma pré-ectópica, né? Então, num primeiro momento, o ultrassom de urgência nesses casos, ele me permite abrir esse leque de investigação e afastar os casos de prensa ectópica. Poxa, Enoch, mas prensa ectópica vai chegar rota, vai chegar bastante chocada. Esses daí não correspondem à maioria dos casos, né? A gente sabe que a prensa ectópica rota não corresponde à maioria dos casos. Então, nesse momento é importante o primeiro ultrassom. Agora, numa paciente que já tem ultrassom, já viu a localização da gestação, e a gente falou muito na semana passada sobre a viabilidade da gestação, então ela já tem um diagnóstico de gestação tópica e viável, e chega com sangramento, o ultrassom ele não precisa ser de urgência. Se ela chegou num serviço que não tem ultrassom, ela pode marcar para o dia seguinte, ela pode agendar um ultrassom de rotina, mas que também cabe fazer, né? Eu acho que esse conceito é importante. Ela não precisa fazer o ultrassom naquele momento de urgência, principalmente se a gente tem uma clínica de colo impervio, um sangramento discreto, né? Enfim, eu acho que nesse momento. Claro que se a gente tem um quadro de dor, uma dúvida nessa avaliação clínica, vai ter um benefício da ultrassonografia. Mas, num caso contrário, não. A gente pode esperar, ela chegou na madrugada, você pode medicar a paciente
realizar ultrassom de manhã, por exemplo. Então, acho que isso tudo depende do lugar onde você está trabalhando, né? Às vezes você tem o ultrassom disponível o tempo inteiro, às vezes não tem, né? Às vezes a paciente não tem no hospital ultrassom disponível, mas ela pode agendar no serviço que tem, né? Então, acho que isso é interessante. Não sei se você concorda. Concordo. Sempre concordo, sim. Isso eu acho que me irrita um pouco aqueles médicos meio bipolares, que no SUS faz uma coisa e no particular faz outra, sabe? Que no SUS não faz ultrassom para ninguém, porque fazer ultrassom, desperdício de dinheiro público, no particular faz ultrassom para todo mundo. Pensa se fosse familiar meu, eu queria que fizesse, é importante. Você deu todos os justificativos aí para fazer. E ainda bem, né, que nem todo ectópica chega a rota. Graças a Deus. Vamos entrar na polêmica? Progesterona. Progesterona na ameaça do aborto, às vezes chega lá uma penetração com descolamento e tal. O papel da progesterona é preparar o útero para a implantação do embrião, né? Suprimir um pouquinho a contração uterina, então ele serve um papel muito importante na rejeição do embrião, do útero do embrião. A insuficiência de progesterona ocorre por deficiência do corpo lúteo. O corpo lúteo se forma depois da liberação do óvulo, e a principal função é produzir progesterona suficiente para preparar o endométrio para implantação. O estrogênio já começou a fazer isso e a progesterona termina. Alguns autores defendem que a deficiência de progesterona no início da gravidez pode ser um fator etiológico para o aborto espontâneo. Portanto, o tratamento com progesterona poderia prevenir o aborto espontâneo. No entanto, não tem uma evidência de suporte, é meio incerto isso por enquanto. Tem vários estudos, várias meta-análises a respeito disso por enquanto. Esse aqui da Cochrane. Preciso tirar isso aqui. Que comparava progesterona com placebo. Mostrou aqui, ó, progesterona oral versus não tratamento. E aí o tratamento do aborto espontâneo com progesterona comparado com placebo ou nenhum tratamento, ele achou que provavelmente reduz o risco de aborto espontâneo, ó, com um risco relativo de 0,64 e com um intervalo de confiança de 95 estava dando certo. Aí a gente vê aqui, ó, o losangolinho não encostava na linha. Isso falaria a favor. Comparando progesterona oral versus não tratamento, também, ó, o losango não encosta, isso fala a favor. E a progesterona vaginal versus o placebo, aqui está encostando na linha, falaria não a favor. Mas quando ele faz o teste do Chi-quadrado lá, aquele teste estatístico, que ele compara os dois grupos, ele não viu diferença. Então, isso aqui não é estatístico relevante. Essa evidência não é de boa qualidade, ele mesmo fala isso. Ó. Com poucas, o N dele não é um N muito grande. Ó. Dos dois estudos, de todos os estudos que ele fez, 361 no grupo de progesterona e no grupo controle 335, não um grupo muito grande de pacientes. E o trabalho que puxa muito lá em cima é o único trabalho que puxa um N pequeno, as custas dele, né? Então acho que acaba não tendo muita força, né? Esse trabalho. Mesmo. Acaba não tendo muita força. Num outro estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, para avaliar a progesterona em comparação ao placebo, né? Nas mulheres com sangramento vaginal no início da gravidez, que participaram do estudo 4.153 mulheres em 40 hospitais do Reino Unido, que aleatoriamente foram designadas para receber progesterona, metade mais ou menos, 2.079 mulheres, ou placebo, 2.074 mulheres, que receberam supositórios vaginais contendo 400 miligramas de progesterona, ou placebo, né, 2 vezes por dia, desde o momento que apresentaram sangramento vaginal até 16 semanas. Depois avaliaram o desfecho, que era até 34 semanas. Se o bebê nascia vivo, até 34 semanas. A incidência de nascidos vivos após pelo menos 34 semanas de gestação foi de 75% no grupo da progesterona e 72% no grupo de placebo.
Aí também, ó, 1,03 com 1, não foi tão significativo também. Ó. Se a gente olhar aqui, bate o losangulozinho bate na linha, né? Na progesterona melhor, ó, progesterona pior, bate na linha. Mas sim, um grupo importante de que não bate na linha, no grupo aqui, são subgrupos das pacientes, tá vendo? A idade, o índice de massa corporal. Um grupo importante que não bate na linha é o número de abortos anteriores. Quanto mais abortos, ó, mais vantagem teve. Esse mesmo grupo depois fez um outro estudo em 2020, do ano passado, foi aplicado em junho do ano passado, que ele deu uma ampliada com o mesmo grupo de pacientes, pelo que eu entendi. E aí ele também avaliou o aspecto financeiro do estudo, se valia a pena, não valia a pena. E aí eles até dividiram aqui, ó, o estudo. Os números são bem parecidos do resto do estudo, acho que não valia a pena, por isso que eu não trouxe. Mas no grupo que teve benefício, eu achei melhor mostrar para vocês. Quer falar? Digo mostrando aqui. Ó. Não, na verdade, assim, se quiser montar é isso. Na verdade, a maioria dos subgrupos, eles o intervalo de referência encosta no 1, né? Que é a nossa preocupação aí, o valor estatístico do trabalho, né? Então, não teria valor. E é interessante que, e aí eu não sei, eu não li na íntegra esse trabalho, Alan, né, não sei se você tem essa informação, mas falando até dos abortamentos de repetição, a gente sabe, né, que a partir do terceiro abortamento, em geral, as pacientes são investigadas em busca de alguma justificativa para aquele abortamento de repetição. As terapias não é uma terapia isolada, né? A gente tem a questão dos anticorpos, a questão de uso de medicações. E aí eu questiono, visto que já existe uma evidência que as pacientes com 3 ou mais abortamentos devem ser investigadas, na verdade, existe até uma tendência a se investigar a partir do segundo abortamento, né, pela literatura atual. Será que para essas pacientes aí que tinham 3 abortamentos ou mais foi feito só progesterona? E mais nada? Não sei, eu não sei se o trabalho tem essa resposta, né? É uma coisa que eu questiono. Mas, bem, os 2 trabalhos mostram que para essas pacientes a progesterona traria benefícios, né? Então, isso acho que é bem interessante aí das suas informações, né? O que sim, o trabalho excluía as pacientes que encontravam diagnóstico de SAF, por exemplo. Eles excluíam do trabalho, mas não fala se tratavam com outras medicações ou não. Bom, vamos continuar. Então, por fim, não existe uma evidência certeira de que sim serve ou não nas pacientes com ameaça de aborto usar a progesterona. Aí depois, voltando para a Cochrane, a Cochrane também fala que existe uma possível redução do número de abortos espontâneos nas mulheres que recebem progestagênios em comparação com o placebo controle, ó, de 0,73, mas também encosta no 1, bem encostadinho, chega no fundo. Mas também não é uma super certeza, né? A Cochrane também fala do HCG na ameaça do aborto, né? Que o HCG é um hormônio secretado pelo citostolasto e a função do HCG é estimular a produção do corpo lúteo de progesterona. Então, indiretamente, ele mantém também a síntese de progesterona pelo corpo lúteo. No nível baixo de HCG pode, portanto, afetar indiretamente a receptividade endometrial. O trabalho também não é um trabalho muito robusto, menor até que a da progesterona, tem só 302 participantes, mas aí também ele faria até a favor do HCG, de usar o HCG nessas pacientes. Mas também, como eu disse, não é um trabalho muito robusto. E falaria a favor, assim, a princípio, porque ele pega vários trabalhos, fala sobre o HCG, mas depois eles tiram esses 2 trabalhos que são os melhores, os trabalhos que são mais fraquinhos, que tem só 10 participantes, falam muito pouquinho. E aí, quando eles tiram os 2 trabalhos mais fracos, caiu. Já encosta na linha do 1. Então, ficou super... Não teve nenhuma significância esse trabalho por causa disso. Então, o HCG perdeu toda a força. Até de repouso, tem um trabalho falando na ameaça de aborto,
trabalho também é super fraco, ó, 34, 30, são 64 pacientes só, mas não viu nenhuma diferença entre repouso, ficar de repouso ou ficar sem repouso. Então, também polêmico, não tem nenhuma, bateu, ó, não consegui encontrar nenhuma diferença, porque passou da linha aqui, ó, 1,54 visculativo, o índice de confiança ficou em 0,92, 2,58. Não consegui encontrar nenhuma diferença também, mas também é um trabalho super fraco, é uma meta-análise um pouco fraca, porque os estudos são um pouco fracos. Então, infelizmente, também a gente não tem essa resposta. Então, a polêmica segue. Infelizmente, a gente precisa de mais trabalhos para a gente ter essas respostas todas. Alan, e outras medicações, tipo inibina da vida, enfim, essas medicações que a gente escuta às vezes de orelhada, assim, encontrou alguma evidência por aí, não? Nem encontrei, Enoch. Nem encontrei. Não achei nada mesmo. Acho que é coisa só de Brasil mesmo. Vamos continuar. Vamos continuar, então. Falar agora do aborto inevitável. Um aborto inevitável é a condição que evoluirá para a perda inevitável da gestação. A clínica o sangramento vaginal, grande quantidade, a dilatação do colo do útero, associada a uma dor mais intensa. Aqui a gente tem dilatação do colo, né? Diferente de lá, o sangramento em geral é maior. Né? No especular, o sangramento vai ser ativo ou em moderada quantidade, e a gente pode visualizar o saco gestacional ou até o embrião se exteriorizando pelo orifício cervical externo. Em alguns casos, né? Nem sempre isso vai acontecer, mas a gente consegue ver. No toque vaginal, o colo vai estar pérvido, às vezes pode tocar no embrião nucleares no embrião, que a gente está lá para o especular, e o útero vai ser tamanho compatível, em geral, com a idade gestacional. Ultrassom transvaginal, o saco gestacional vai estar irregular, em geral, o BCF pode estar presente ou ausente, em geral, a gente encontra uma grande área de descolamento. A conduta, a princípio, pode ser expectante, e a gente pode aguardar a evolução espontânea desse processo de abortamento. Mas se existir uma hemorragia importante, a gente pode optar pelo esvaziamento uterino. Depois a gente vai falar do esvaziamento uterino todo, tá bom? Abortamento incompleto. É a forma clínica mais frequente em que se apresentam os abortamentos. Neste caso, se expulsa o concepto e permanece a placenta ou os restos placentários. Existe um sangramento vaginal e a dor tipo cólica é mais intensa porque o útero está tentando expulsar os restos ovulares. No especular, a gente vê o sangramento coletado ativo em quantidade variável. Pode ser muito pouquinho, pode ser mais intenso, dependente da quantidade de material que existe ainda dentro do útero. O colo, em geral, está pérvio e o útero é menor do que esperado para a idade gestacional. No transvaginal, existe presença de material intrauterino evidenciado pelo espessamento endometrial. A conduta vai variar de acordo com a clínica da paciente e a espessura endometrial. Em caso de sangramento abundante, independente do eco endometrial que a gente tiver ultrassom, é muito importante proceder ao esvaziamento uterino. Mas, no caso de que a clínica da paciente permita, a conduta pode depender conforme o eco endometrial. Se for menor a 15 milímetros, é polêmico isso, o Enoch falou isso na outra aula também, mas menor a 15 milímetros em geral, pela literatura consultada, pela nossa diretriz clínica, que vai sair em 2021, já botei aqui, ó, vai sair em breve, né, Enoch? Menor a 15 milímetros, o aborto é completo. De 15 a 25 milímetros, a paciente está assintomática, a gente pode optar por esse controle ultrassonográfico clínico em 7 dias, ou, se a paciente desejar, se é uma conduta que a gente pode conversar com a paciente, a gente pode fazer o esvaziamento uterino também. E maior a 25 milímetros, é indicado fazer o esvaziamento uterino. Pode ser químico ou mecânico, a gente já vai falar disso a respeito. Farmacológico, né? Aborto completo. É aquele em que há a eliminação integral do produto concepcional e o esvaziamento completo da cavidade uterina. Pode existir uma diminuição até parada de sangramento vaginal e das cólicas. No especular pode não ter nada de sangramento ou muito pouquinho de sangramento coletado. O toque, o colo vai estar impervio e o útero vai estar menor do que o esperado para a idade gestacional, porque realmente já existiu uma eliminação total do produto concepcional.
O transvaginal vai ter ausência do material intrauterino, uma gestação transvaginal normal, digamos, né? E a conduta é expectante com orientações gerais. Vou falar um pouquinho lá no final, mas lógico que a gente tem que saber a tipagem sanguínea dessa paciente, pode ser necessário fazer imunoglobulina anti-D, tá bom? Depois eu vou lembrar isso tudo no final para vocês. Aborto retido é a presença do produto concepcional dentro da cavidade sem sinais de vitalidade. A clínica, já existe diminuição dos sinais gravídicos, com redução da altura do fundo do útero, desaparição da turgência mamarária, bem como sinais ligados à presunção da gravidez. Às vezes a paciente estava com uma hemese gravídica e aí começa tudo a diminuir. Ela para de vomitar, tudo melhora, né, nesse aspecto, digamos, né? O especular, em geral, tem uma ausência de sangramento ou discreto sangramento coletado. O colo tem PERV e o útero também está menor que o esperado para a idade gestacional, porque já está tudo reduzido, esse produto concepcional. E ultrassom transvaginal, a gente vai ter essa gestação inviável, né? Com os critérios lá do Royal College, que o Nock também falou na última aula. O diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 125 sem embrião. O CCN maior a 7 milímetros sem BCF. Ou ausência de embrião com batimento 2 semanas após a tração anterior, mostrando saco gestacional. Esses são os critérios ultrassonográficos de gestação inviável. Se a gente encontrar isso, a gente está diante de uma paciente sem sangramento e tal, com PERV, a gente está diante de um aborto retido. A conduta, menores a 12 semanas, a gente pode optar por uma conduta expectante por até 3 semanas, ou examinamento uterino a critério da paciente. Maior a 12 semanas, a melhor conduta é o examinamento uterino. E segundo a nossa diretriz clínico, a gente, mais de 12 semanas a gente fica esperando, às vezes no PS também, mas não existe evidência de que é melhor esperar. Nesses casos é melhor fazer o examinamento uterino. Aborto infectado, vamos falar dele um pouquinho, que é importante, porque ele pode levar a sepse, né, e a morte da paciente. Esses são os casos que a paciente pode morrer em geral. Poucos casos de aborto podem precisar de transfusão de sangue por hemorragia e tal. Em geral, a gente consegue agir a tempo, né? Mas o aborto infectado são casos mais graves. O aborto infectado pode associar-se a tentativas inseguras de esvaziamento uterino, como introdução de sondas, agulhas, laminares e de soluções variadas. É muito importante a anamnese para a identificação do episódio provocador. A sintomatologia depende do grau de evolução da infecção. O paciente pode apresentar desde bom estado geral, sangramento com odor fétido, até a saída de secreção purulenta. Febre baixa, cólica intermitente, mas pode ter quadros graves, com importante comprometimento pélvico e peritoneal, com febre elevada, dor intensa e sinal de choque séptico. Taquicardia, hipotensão, desidratação, pele, mucosas descoloradas. No especular, sangramento fluido escuro, com odor fétido, ou até saída de secreção purulenta. Toque, colo pérvio, dolorosa mobilização e abdômen doloroso palpação, por vezes com DB positivo. Então, esse quadro pode ser desde uma pouca sintomatologia febril, com saída de só secreção com odor fétido, até quadros com secreção purulenta, muito intensa. Ele é muito variável a apresentação do aborto infectado, ou séptico, né? E aí, eu acho que uma coisa importante, Alan, acho que a gente casa um pouquinho com o que a Giovana estava falando da nossa semiologia obstétrica e da anamnese, né? Nosso objetivo aqui como médicos não é, primeiro, julgar a paciente, apesar de cada um ter os seus princípios, seus conceitos. Nesse momento, nosso objetivo, quando atendemos uma paciente que está frente a um abortamento infectado, a gente precisa, sim, tirar uma boa anamnese, tirar uma boa história, saber o que aconteceu. Isso vai fazer diferença na sua assistência, né? Então, às vezes, a paciente teve uma manipulação ali com sonda, agulha, enfim. Hoje em dia, a gente vive numa realidade que não chegam muitos desses casos,
mas a gente pode trabalhar em outros estados, outras cidades, outras pessoas acompanham as nossas aulas, né? Então, o objetivo não é julgar a paciente, precisa ser informado para ela, que a gente precisa da história não para julgamento, nem para, enfim, saber o tipo de assistência que a gente vai fazer, procurar, às vezes, uma lesão peritoneal, um extravasamento peritoneal, que você não precisaria, por exemplo, num abortamento incompleto, né? Então, isso é muito importante, porque é nesse momento que a paciente chega, às vezes, no início de uma septicemia, que as primeiras condutas em relação à antibiótico terapia, a correção de distúrbio eletrolítico, reposição volêmica, isso vai fazer diferença na tua assistência, tá bom? Então, acho que esse ponto da clínica, ele eu diria, essencial nesse momento para esses casos, que são os casos de risco de mortalidade, né? Tá bom? Sim, verdade. Não julgar que é importante, tentar tirar o máximo aí da anamnese também é muito importante para a faca. A gente tem poucos casos desse, realmente, ultimamente, graças a Deus, graças ao misoprostol. Depois a gente vai falar um pouco disso. Ultrassom transvaginal no aborto infectado. Pode mostrar desde espessamento endometrial, restos ovulares, placentários, e às vezes até líquido na cavidade uterina ou até coleções purulentas no fundo de saco de Douglas. Mas ultrassom a gente tem até um pouco de pouco valor aqui. A clínica é principal. O laboratório. O hemograma, vai botar um hemograma infeccioso com desvio esquerda, é importante fazer a tipagem, ureia, creatinina, PCR pode estar com insuficiência, essa mulher, ele vai estar com os antibióticos aí também que podem alterar a infunção renal. A conduta vai ser a estabilização clínica da paciente, porque ela pode estar em choque, então de qualquer coisa, em sepsis, então de qualquer coisa a gente tem que estabilizar essa paciente. Entrar com antibiótico terapia e o tratamento é cirúrgico, a gente tem que remover o foco infeccioso. Vai ser desde a miocuretagem, dependendo do caso, né, até uma laparotomia exploradora, que pode ser necessário esterectomia total, ou até, se existiu perfuração de alça, vamos ter que tirar essas alças, é bem extenso aí, depende do quadro, né. A antibiótico terapia para o aborto infectado, segundo o nosso protocolo, se o aborto está limitado à cavidade uterina, nossa primeira opção é genticlinda. Segunda opção, amicacina com metronidazol. Terceira opção, ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Se o aborto está complicado, já está com invasão da cavidade pélvica toda, genticlinda com penicilina cristalina, e qualquer coisa, e segunda opção, amicacina, metronidazol e ampicilina. Vamos falar sobre o desasamento uterino. O desasamento uterino está indicado nos casos de aborto incompleto, inevitável, né? Aborto retido, aborto infectado, gestação embrionada, também na mola idade-forme, não embrionada, né? Na doença trifoblática gestacional, a embrionada, claro, e interrupção legal na gestação. As técnicas do desasamento uterino. O desasamento uterino pode ser realizado de forma farmacológica ou mecânica, né? Que é através do amio ou curetagem. O desasamento uterino a gente faz a partir de 10 semanas. O aborto farmacológico é o método de escolha. A partir de 10 semanas, o abortamento farmacológico é o método de escolhas, complementado, na maioria das vezes, com curetagem após a extração do feto. Isso porque, a partir de 10 semanas, o feto já começa a ter espículas ósseas. Então, existe um risco teórico de perfuração uterina depois de 10 semanas. Antigamente, nosso corte era 12 semanas, mas a partir do novo protocolo vai ser 10 semanas. Não é, senhor Enoque? Quer falar alguma coisa? Eu acho que é importante a gente, rapidamente aí, né? Eu acho que pensando na segurança ao paciente, pensando no que a gente entende hoje de formação embrionária e fetal, eu acho que a partir do momento que a gente teria um risco maior de complicações, muita parcimônia nessa idade estacional entre 10 e 12 semanas, né? Muitos protocolos falam aí que a eliminação deveria acontecer só depois de 12, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, né? Então, uma vez que o ultrassom identificou a presença de partes ósseas, é nesse momento que a gente vai ter que fazer esse tipo de abordagem. Poxa, Enoque, mas
pela idade gestacional, menstrual, seriam 10 semanas, mas o embrião parou de evoluir com 8. Puxa, então a gente está falando de embrião de 8 semanas. Tem problema, né? Ah, não. A idade gestacional é de 11 semanas, 12 semanas, mas o embrião parou de evoluir com 9 e não está vendo espícula óssea. Ou não, o embrião ele tem 11 semanas e com 11 semanas a gente já tem centro de ossificação de fêmur, de úmero, já tem osso da tábua óssea, da calota, né? Então, assim, não está com a calota craniana completamente formada, mas a gente já sabe que nesse momento uma abordagem de intervenção pode ser de risco. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, mas principalmente essa fase entre 10 e 12 semanas é o tamanho do embrião, do feto, no caso, na avaliação ultrassonográfica do diagnóstico, tá? Isso é muito importante. Muito bem. Voltando às técnicas, pode ser farmacológica, mecânica, a biocuretagem. Vamos falar do aborto também farmacológico. É a opção, o método cirúrgico nos casos de aborto retido e incompleto, com o uso do misoprostol, que é o único que a gente tem no mercado brasileiro, que é o único que a Anvisa autoriza. O misoprostol é um análogo sintético da prostaglandina E1. Ele tem disponível em comprimidos de 25, em teoria de 100, mas 100 não acho que tinha antigamente no mercado, mas hoje em dia não tem mais, e de 200 microgramas. Ele é de uso hospitalar exclusivo, e a via de administração é via vaginal, via retal, e existe em teoria via oral e sublingual também, mas no mercado brasileiro também não tem disponível. Comercializado no Brasil desde 1985 até 1992, ele era vendido sem receita médica na farmácia, já que ele era indicado para prevenção e tratamento de úlceras gástricas e duodenais. O primeiro trabalho mundial feito com misoprostol em obstetrícia foi realizado aqui no Brasil. Então, o uso em obstetrícia foi descoberto pelas mulheres brasileiras e um grupo lá da Casa Maternal, do Leonor Mendes de Barros, o Dr. Coríntio, olha quem está aqui, ó, doutora Grace Kenji, no primeiro trabalho mundial do uso de misoprostol de obstetrícia, que foi para o uso do misoprostol. Justo hoje ela não está acompanhando a gente. Como ela Todas não as está, quartas doutora ela está Grace? conosco. Como assim? Parabéns para a doutora Grace aqui, ó, está um trabalho importantíssimo. O uso do misoprostol para indução do parto com feto morto. Esse trabalho foi um marco, que aí começou a ver que o misoprostol podia ser usado para ajudar a eliminação dos fetos, né? E aí o misoprostol começou a ser usado na obstetrícia. Trabalho de 1987. E as mulheres brasileiras começaram a usar o misoprostol para o aborto. Isso diminuiu muito o aborto infectado lá, então parou de usar as agulhas de tricô e tudo. Parou não, né? Mas diminuiu, pelo menos, para usar aborto, que eu precisava antigamente, sei lá o que se usava. Diminuiu um pouco a mortalidade por aborto provocado, pelo menos depois descobriu esse uso do misoprostol. Aí depois, para o outro trabalho depois, foi feito na Argentina, foi publicado em 92, se não me engano, por um grupo do Hospital Fernandes, que foi para induzir o misoprostol para induzir o parto. Conheço também a doutora Liliana Voto, foi minha professora. Misoprostol, a farmacodinâmica dele, a gente usa todo dia, a gente não sabe bem como ele funciona. A farmacodinâmica dele, depois de ser absorvido, ele sofre uma desesterificação no fígado e ele transforma no principal metabolito ativo, que é o ácido misoprostol. Ele exerce ação direta nos receptores das prostaglandinas e atua no colágeno cervical, provocando mudança na sua estrutura físico-química, acarretando como consequência o amolecimento, apagamento e maduração do colo uterino, favorecendo a dilatação. E, além disso, ele promove uma certa contração miometrial. A vida média do misoprostol é de 30 minutos em qualquer das vias utilizadas. A diferença na ação representa o índice de absorção e metabolismo, que vai depender muito da via que ele é administrado. Quando é administrado por via oral, os níveis séricos máximos alcançam 20 a 30 minutos após a injeção da droga e quase não tem nada depois de 4 horas. Vou falar direto da via vaginal e retal, que a gente mais usa.
Por via vaginal, a concentração plasmática acontece em 40 a 60 minutos e vai lentamente declinando, depois de 4 horas, até que são no plasma cerca de 60 a 70% do pico máximo, mas ainda existem níveis plasmáticos detectáveis por pelo menos até 6 horas depois da administração. Isso porque ele absorve lentamente por via vaginal. E via retal também acontece o pico máximo de concentração por volta de 40 minutos e declina lentamente, chegando como mínimo ao dobro da concentração plasmática via oral. Não consigo ler. Aos 240. É isso aí, gente. Opa! Não entendi. Onde você precisa ler? Aos 240 minutos. Consegui. Aos 240 minutos. O misoprostol, os efeitos adversos, são todos doses dependentes. Os principais são náuseas, vômitos, diarreia e febre. Ele pode ser teratogênico. Isso pode acontecer nos casos de abortos mal sucedidos, né? Em aproximadamente 10% dos casos. Pode ser associado ao síndrome de Moebius, né? Com paralisia facial congênita, artrogripose, hidrocefalia, hipotonia e outras alterações neurológicas. As doses dele, vocês já conhecem bem, que é aquelas utilizadas pela FIGO de 2017, né? A gente pode usar só para interrupção de gravidez, 800 microgramas vaginal a cada 3 ou 12 horas, 2 a 3 doses. No aborto retido, 800 microgramas a cada 3 horas, 2 vezes. No aborto incompleto, de 400 a 800 microgramas, uma vez. E para o preparo cervical no aborto cirúrgico, 400 microgramas vaginal, 3 horas antes do procedimento. E de 13 a 26 semanas, para a interrupção da gravidez, a gente divide de 13 a 24, 400, de 25 a 26, 200, para morte fetal, 200, aborto inevitável, 200. Isso a gente tem lá no quadrinho da FIM. Na preparação para o aborto cirúrgico de 13 a 19, 400 também, 3 a 4 horas antes da expulsão ovular, até a expulsão ovular. Considerações. No caso do aborto incompleto, com menos de 13 semanas, e aborto inevitável entre 13 e 26 semanas, as mulheres devem ser tratadas com base no tamanho do útero, e não no último período menstrual. Menos de 13 semanas, o protocolo recomenda um número de doses sem especificar um máximo, já que tem evidências de que é seguro administrar doses adicionais se forem necessárias. De 13 a 26 semanas, a noção de um número máximo não tem muita utilidade, porque a dose pode continuar até a expulsão na ausência de complicações raras do misoprostol. E o uso de misoprostol de 13 a 26 semanas em mulheres com cesariana anterior ou cicatriz uterina parece ser seguro. As evidências mostram que o risco de ruptura uterina é menor a 0,3%. O aborto farmacológico. As vantagens dele, que o custo é acessível. Existe a ausência de possibilidade de perfuração uterina e de formação de sinéquias, e a eliminação do risco anestésico. As desvantagens é que existe maior tempo de resolução, ansiedade pela espera, porque pode demorar, né? E os efeitos adversos do misoprostol, e eventual necessidade de complementação cirúrgica. O esvaziamento uterino, né? Como eu falei, existe o AMIO e a curetagem. O AMIO, a OMS e a FIGO indicam como método de primeira escolha no primeiro trimestre, no caso da opção cirúrgica. Existe um menor risco de perfuração uterina. No Brasil, infelizmente, não é todo lugar que tem AMIO, né? Tem poucos lugares que tem AMIO. Mesmo os lugares que eu trabalho, agora tem outro estado que tem AMIO, mas não é todo mundo que sabe fazer, então tem cachoeirinhas, vocês são privilegiados. Curetagem, também conhecida como dilatação, curetagem tem maior risco de perfuração, por isso que ele é o segundo plano. Mas depois, tem um momento que o AMIO tem uma limitação por causa da cânula, né? Então, às vezes a gente tem que acabar fazendo curetagem. Lembrar que para a gestação maior de 10 semanas, devemos promover a indução farmacológica com miso, e só depois da expulsão é que a gente pode promover o esvaziamento mecânico. O abortamento cirúrgico. A gente sempre tem que fazer
antibiótico terapia antes do procedimento. Não se esqueçam. Primeira opção do nosso protocolo, cefazolina, 2 gramas EV, 1 hora antes do procedimento. Segunda opção, pode partir para doxiciclina, ácido e até metronidazol via oral. Sempre lembrando também que é muito importante a gente fazer a prevenção da alarmização RH. Então, toda paciente que procurar o PSA com sangramento vaginal deve ser solicitado, caso desconhecido, a tipagem sanguínea e o fator RH. O combos indireto é sempre feito em todos os casos em que o fator RH é negativo. Então, vem a paciente no laboratório, se ela for A positivo, eles no geral não fazem o combos indireto, mas se ela for negativo, eles vão fazer o combos indireto automaticamente. As pacientes que forem RH negativo e o combos indireto for negativo, devem receber imunoglobulina anti-D. Pelo protocolo da Fibrasa, se for menos de 12 semanas, a dose efetiva é pelo menos 50 microgramas IM. O Polo vem 300, em geral acaba fazendo 300. Em mais de 12 semanas, a dose tem que ser 300 IM. Todo sangramento, certo, gente? Nunca se esqueçam, pelo amor de Deus. Vamos falar de planejamento reprodutivo pós-aborto. Isso aqui é muito importante, principalmente em época de pandemia, que a paciente não vai conseguir o posto procurar um anticoncepcional depois disso, né? As consultas estão limitadas, então o paciente, depois de um aborto, tem que sair daqui com algum método anticoncepcional, né? A gente tem nossos DIU pós-aborto, que é super importante. A gente tem que oferecer para todas as pacientes DIU. Pós-aborto é muito legal a gente colocar, é importante para o paciente, um método super seguro. Mas, de qualquer forma, se elas não aceitarem o DIU lá no puerpério, acho que vale muito a pena a gente oferecer algum outro método. O atendimento dessas mulheres não vai estar completo sem um aconselhamento reprodutivo. A gente tem que saber que a fecundidade pode ser restabelecida em torno de 15 dias depois do abortamento, antes, inclusive, de voltar essa menstruação. É importante iniciar a anticoncepção entre o primeiro e o quinto dia depois do abortamento. A gente tem que considerar umas coisas, assim, se o aborto for provocado, é porque essa mulher não queira engravidar de novo, né? Então, a gente tem que assegurar que ela tome uma decisão consciente e ofertar para ela todos os métodos que a gente tiver disponível. Desde o DIU, Implanon, se for o caso, se a gente conseguir, injetável trimestral, injetável mensal, anticoncepção oral, tudo que a gente vai disponível tem que ofertar para ela. Se o aborto for espontâneo, é possível que essa paciente queira engravidar de novo, mas a gente tem que esclarecer para ela que a gente talvez tenha que investigar as causas desse abortamento, principalmente se for de repetição. E sempre ter consciência da dupla proteção, né? A gente sempre tem que orientar essa paciente a usar preservativo, pensando nas doenças de transmissão sexual. Métodos que a gente pode usar após abortamento. Que são os isso aqui é segundo a CDC, né? De 2010. Pensando aqui as pílulas anticoncepcionais combinadas, progesterona, o depósito, medroxaprogesterona, os implantes, DIU de levonorgestrel e DIU de cobre. Primeiro trimestre, todos são categoria 1. Todas as pílulas combinadas são categoria 1. Esse aqui é pós-aborto séptico, né? Primeiro semestre, segundo trimestre, pós-aborto séptico. As pílulas de progesterona, todas são categoria 1 também, em todos os casos. Progesterona de depósito, todas são categorias 1. Lógico que a gente tem que ver também outras considerações, né? Tipo, a idade da paciente. Se a paciente tiver 41 anos, a gente não vai poder usar a pílula combinada para essa paciente. Então, ela é excluída por aí, né? Mas a gente pode usar a progesterona. Os implantes, todos são categoria 1, considerando só o aborto. O DIU, no aborto infectado, é indicado. De cobre também. Categoria 2, a gente poderia usar no segundo trimestre. E no primeiro trimestre, categoria 1. Certo? Acho que o DIU é um ótimo método para a gente oferecer para pacientes, mas, de qualquer forma, se a paciente se recusar a usar o DIU, a gente pode oferecer, e ela deve sair do hospital com algum outro método anticoncepcional, principalmente na época da pandemia, gente. Na época da pandemia, as pacientes não conseguem procurar o posto para conseguir outro método. Então, ela tem que sair daqui do hospital com algum método, por favor. Eu não ia nem entrar nisso do aborto legal, mas só porque já que eu estou aqui, mas tem uma ótima aula no canal de aborto legal da doutora Suzane, que é a melhor pessoa no hospital para falar a respeito. Ela é chefe do ambulatório de aborto legal. Mas só para falar um pouquinho,
O aborto legal está previsto no nosso Código Penal de 1940, né? No artigo 128 fala que não se pune o aborto praticado por médico, não é um aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Mas só depois de 49 anos dessa lei, que foi criado o primeiro serviço público lá no Hospital de Jabaquara, em 89, de serviço público de aborto legal. Estava envolvido nessa criação o doutor Cristião, que foi chefe do ambulatório por muitos anos, depois passou o bastão lá, desde 2000, que foi criado o segundo serviço na rede municipal, a MEC, e o terceiro, porque nesse meio de tempo também foi criado o serviço do Pérola, aqui na cidade de São Paulo. Desde 2001 a gente tem o serviço aqui de violência sexual aqui no HMEC, e hoje em dia super brilhantemente comandado pela doutora Suzane e pelo doutor Paulo. Só nas indicações lá de aborto legal, a gente tem também o feto anencefálico, que desde 2012 o Supremo decidiu por 8-2 que o aborto do feto sem cérebro não é crime, né, do anencefálico, que foi julgado por uma ADPF, a DPF 54. Só para vocês saberem, como eu falei, é dever do médico, como a gente já tinha falado disso, né? É dever do médico informar a mulher sobre suas condições e direitos. Em caso que caiba objeção de consciência, é garantir atenção ao aborto por outro profissional da instituição ou de outro serviço. Não se pode negar o pronto atendimento à mulher em qualquer caso de abortamento, afastando-se assim situações de negligência, omissão ou postergação de conduta que violem os direitos humanos das mulheres. Seria uma omissão, por exemplo, o médico, uma paciente procurar o pronto-socorro, falando que ela foi estuprada, ela está grávida, e o médico não informar para ela de que aqui no Cachoeirinha existe um serviço de aborto legal, ou você está em um outro hospital, procure tal hospital que lá tem um serviço de aborto legal. A gente tem que dar um acompanhamento correto para essas pacientes, certo, pessoal? Futuro do aborto legal, assim. Existe uma onda verde atualmente, né, de aborto legal no mundo. Na Argentina foi votado a respeito. No Brasil existe atualmente uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de prefeito fundamental, rolando do 442, e eu acho muito difícil chegar a isso no Brasil. Acho que a gente não está num momento político muito bom, todos aí, nos momentos e tal. Então, acho que, por enquanto, a gente tem que se agarrar nos três casos que são permitidos por lei, e claro que malformações incompatíveis com a vida também podem, outros casos, né, também podem ser julgados, né, mas aí tem que pedir autorização judicial. Como eu falei, tem uma aula ótima da doutora Suzane para vocês verem, se vocês se interessarem no tema, se interessem no tema. É bem legal a aula da doutora Suzane, que está lá no nosso site, tá bom? No nosso YouTube. Acabou-se. Parabéns, Alan. Foi excelente. Eu acho que, assim, eu fui meio que fazendo as considerações durante a aula, então eu vou abrir para quem estiver acompanhando com a gente fazer algum questionamento para você, enfim, mas veio bem na linha do que a gente tem conversado e está super atualizada com o nosso protocolo novo, né? Então, acho que nesse momento não tem mais nada a acrescentar. A gente abre para o público aí. Alguém tem alguma dúvida? Aproveita o doutor Alan aí para tirar. Estou vendo que o Renê está conosco hoje à tarde, né, Renê?